E aí, galerinha do nono ano, vamos lá para mais uma aula. Professor Jefferson na área, chegando por aqui no Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, vamos lá, nono ano, nossa aula de ciências hoje, beleza pura, sem mistura. Ei, professor, o que é que nós vamos estudar hoje, hein? Vou dizer, rapaz, tenha calma aí, vamos pro devocional primeiro. Aí depois do devocional, nós vamos estudar a nossa matériazinha, certo? Vamos para o devocional, pessoal, em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Deixa eu só colocar aqui a Bíblia para vocês acompanharem. Certo? Olha aí. Provérbios capítulo 3, diz assim a palavra de Deus: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha aí, vão acrescentar anos de vida e paz, se você assim guardar os ensinamentos do Senhor e os mandamentos de Deus. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Tá vendo? Se você atar ao pescoço a benignidade e a fidelidade, escrever na tábua do teu coração, ou seja, você guardar a palavra de Deus, você vai achar graça, ou seja, um favor imerecido, vai encontrar misericórdia de Deus e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Precisa da benignidade e da fidelidade do Senhor. Versículo 5 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor, tá vendo? Confia no Senhor. Não se estribe no seu próprio entendimento. Não se firme, né? Estribo aí dá a ideia daquele estribo da sela, né? Quem corre vaquejada aí sabe. Que a sela, a gente coloca no cavalo, tem os estribos, né? É onde a gente se firma, se apoia, né? Pois essa ideia que ele está querendo trazer aí, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes, ou seja, não se apoie, não se firme no seu próprio entendimento. Se firme, se apoie no Senhor, certo? Versículo 7 diz: Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então não queira ser sábio aos seus próprios olhos, busque a Deus e se aparte do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ou seja, repreende, né, ao filho a quem quer bem. Então, não se enfade quando o Senhor chamar a sua atenção, porque a Bíblia fica chamando a nossa atenção, né, nos repreendendo para que nós andemos de uma maneira mais agradável a Deus. Não se enfade disso, porque o Senhor ele repreende a quem ama. Ele ama aquele ele repreende. Por isso que ele repreende, é porque ele quer o bem, ele quer a correção, para que a pessoa ande da maneira correta dentro da vontade dele. Versículo 13 diz: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá, ou seja, que a sabedoria dá, do que o da prata, ou seja, do que o lucro da prata. É melhor o lucro da sabedoria do que o lucro da prata, do dinheiro. Entenderam? Se você buscar sabedoria com o temor do Senhor, que o temor do Senhor é o princípio do saber, né? Você vai ter mais lucro do que o do próprio dinheiro. E nós não estamos falando aqui só em lucro material não, porque as coisas desse mundo vão passar um dia. Mas é o lucro que realmente vale a pena. É aquele bom resultado, né? A recompensa que realmente vale a pena. E não a recompensa desse mundo baseada nas coisas materiais.
mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que pode desejar não é comparável a ela, né? A sabedoria, não tem como você comparar nada desse mundo. A sabedoria é mais preciosa. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra. Com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem, e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Tá vendo? Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Se você confiar no Senhor, o teu sono será suave. Você vai conseguir dormir bem, tranquilo, né? Sem temor do mal. Versículo 25 diz: não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Ou seja, não deixe fazer o bem a quem você pode fazer. Não está na tua mão o poder de fazer o bem? Então faça. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, então tu dareis, se o tens agora contigo. Então, se você conhece a pessoa que tem necessidade e você pode ajudar, então ajude. Não vá também estar ajudando qualquer um que aparece aí na rua, não. Cuidado, que tem muito pilantra também, né? E às vezes chega perto de você: me dá uma esmolinha aí, quer lhe roubar. Então cuidado também, né? Tem que ser uma pessoa que você conhece. Não, eu conheço ali a família, sei quem é a pessoa, realmente estão passando necessidade, eu posso ajudar. Pois ajude, certo? Não te furtes a fazer o bem a quem direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo, certo? Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão. Não fique discutindo sem razão, não, sem causa de besteira, se te não houver feito mal, né? Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Olha aí, aos retos ele trata com intimidade. Ele abomina os perversos, pessoas que não querem nada com ele, mas aos retos, que são aqueles que creram no Senhor Jesus, ele trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa, certo? Então os perversos terão a maldição de Deus, que é a consequência sobre os pecados, né? Mas os justos, ou seja, aqueles que creram em Cristo, ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia, ou seja, a vergonha, serão envergonhados. Os loucos, quem são os loucos? Lembra de Provérbios 7? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Esses são os loucos, não querem nada com Deus e desprezam as coisas sagradas. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Amém? Meus queridos alunos, nós vamos para a nossa matéria agora. Vamos para o nosso conteúdo. Certo? Dar continuidade aqui. E vamos estudar hoje, pessoal, estados físicos da matéria, né? Os estados físicos da matéria. E aí nós temos um mapa mental que fala sobre os estados físicos da matéria. Está lá no seu capítulo 3, certo? Capítulo 3 do livro. Você vai encontrar esse conteúdo. Da página 24 até a página 29, beleza? E aí temos que entender aqui algumas coisas interessantes sobre o estado físico da matéria, certo? É o seguinte, temos que entender que existem quantos estados físicos da matéria?
existem 3 estados físicos, né? 3 estados físicos, ó. 3 tipos de estados físicos. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso, né? Aqui os 3 estados, ó. Sólido, líquido e gasoso. Pessoal, esse mapa mental aqui eu peguei lá do site do Descomplica, ó. Descomplica. Muito legal, eu gosto muito desses mapas mentais que eles fazem. Eles gravam um vídeo, né, e criam esse mapa mental e disponibiliza pra gente baixar em PDF. Eu acho bem legal, esses, bem criativo. Eu gosto de usar de vez em quando tem no tema, né? Então existem esses 3 tipos de estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso, certo? E aí nós vamos observar esses 4 detalhes, né? Podemos dizer assim, de cada estado: a forma, o volume, a energia cinética. Professor, o que é energia cinética, professor? Vou lhe dizer agora, meu anjo. É a velocidade, né? Energia cinética está relacionada à velocidade, ao movimento. Então, o movimento das moléculas ali daquela matéria, certo? Que está em estado ou sólido, ou líquido, ou gasoso, beleza? Então, está relacionado ao movimento. Energia cinética, movimento, velocidade das moléculas, tal, movimentação, essas coisas aí. E também a agregação, né? Como é que essas moléculas estão agregadas, né? As moléculas dessa matéria, se elas estão bem agregadas, ou seja, com a alta agregação, bem juntinhas, ou se elas estão com a agregação intermediária ou baixa, estão mais afastadas, né? Beleza. Então vamos lá. No estado sólido, a forma é fixa, né? A forma é fixa, porque ele está lá. Vamos trazer aqui, ele botou em um picolé, né, para você ver. Olha, observa o picolé, a forma dele está mudando. Se ele está ali constante na forma sólida, não estou dizendo que ele está em processo de fusão, né? Que é passar do sólido para o líquido. Ele está constante ali no estado sólido, está lá dentro do congelador, na temperatura de congelamento mesmo. Ele muda? A forma dele muda? Não, então a forma é fixa, beleza? O volume muda? Também não, né? O volume é fixo, está ocupando o mesmo volume lá dentro do freezer, certo? Tem lá 1000 picolé dentro do freezer. Se eles estão lá na mesma temperatura normal de congelamento lá que eles têm, né? Eles vão ficar lá os 1000 picolé e acabou a história, entendeu? Ocupando o mesmo volume, o mesmo espaço ali dentro, beleza? A energia cinética deles, a movimentação das moléculas. Agora nós vamos para a parte mais profunda, né? Não é a movimentação dos picolés. Não é que você tem que estar movimentando os picolés para que mude a energia cinética das moléculas. Nós estamos falando do estado físico da matéria lá do picolé. Então, quando nós falamos nessa energia cinética, nós estamos falando da energia cinética das moléculas que estão dentro lá do que compõem o picolé, né? Tá aqui várias moléculas, né? Tá, né? Tem lá milhões e bilhões de moléculas ali dentro, naquele picolé. Aí a energia cinética dessas moléculas é baixa. Por quê? Porque elas estão muito agregadas, né? Bem próximas umas das outras. Então elas não tem para onde se movimentar muito, que estão bem pertinho. Você imagina aqui, ó, se eu tiver, por exemplo, vou só fazer aqui 6 moléculas, ó, só para prefigurar aqui. Essas moléculas, elas estão num ambiente aqui fechado, né? Vamos dizer, tá um ambiente fechado. Elas têm como se movimentar muito? Não, né? Mas se elas estiverem assim, ó, elas têm como se movimentar mais? Tem, né? Então elas podem ter uma energia cinética maior aqui, ó, que elas têm mais espaço para se movimentar. Muito bem. Já nesse caso aqui, ó, que aqui está representando o sólido, ele não tem muito para onde ir. As moléculas não têm muito para onde ir. Então a energia cinética delas é baixa, porque elas estão ali bem congregadas, né, agregadas ali e imprensadas uma na outra. Então não tem como sair muito para lugar nenhum, não. Elas ficam ali, imprensadinhas, né? Eu não estou dizendo que elas estão paradas, mas a energia cinética é baixa. A movimentação das moléculas é baixa, certo? Entendido? E a agregação? A agregação é alta. A agregação é justamente isso aqui, ó. Estão bem agregadas, né? Bem, vamos dizer assim, imprensadas uma na outra, para a gente usar uma linguagem que a gente entenda melhor, né? Estão imprensadas uma na outra ali, bem arrochadinhas. Então elas estão bem agregadas. Então por isso que a agregação é alta. Nesse outro caso aqui, ó, que eu coloquei aqui em cima, elas já têm uma agregação menor, né? Podemos dizer que aqui faria referência à agregação do líquido, né? Ó, que ela tem uma agregação intermediária, nem é
alta e nem é baixa, é mais ou menos, né? Meio de campo ali, meio termo, beleza? Já no líquido, pessoal, ó, a forma é variável. Eita, professor, mas não era fixa? Era no sólido era fixa. Mas na líquida é variável. Por quê? Você imagina, você pega 1 litro de água, coloca numa jarra retangular. Então a forma do líquido vai assumir aquela forma da garrafa retangular que você colocou, né? Se você colocar 1 litro nesse jarro aqui, ó, do peixinho, do jeito que tá aqui, já meio oval, né? Redonda aí, já vai assumir outra forma. O mesmo litro de água já vai assumir outra forma. Então a forma é variável. A forma daquela matéria, água, em estado líquido, ela varia. Varia de acordo com o recipiente em que ela é colocada dentro, certo? Então por isso que a forma é variável. E o volume? O volume já é fixo, né? Que é o volume fixo, certo? Porque tanto faz eu colocar 1 litro de água num balde de 50 litros, como botar 1 litro de água numa garrafa de 1 litro. O volume é o mesmo, vai ser sempre 1 litro. Beleza? E a energia cinética, que é a movimentação das moléculas, é intermediária, né? Nem é baixa nem é alta, é mais ou menos, meio de campo. E a agregação, também intermediária, né? Nem é alta nem é baixa, certo? Então, intermediária. Já no estado gasoso, a forma também é variável, que eu posso colocar ali, vamos supor, 1 metro cúbico de gás dentro de um balão e posso colocar 1 metro cúbico de gás dentro de uma caixa em formato de cubo, né? Posso colocar no formato de cubo assim, ó. Aqui, assim, né? Ó, posso colocar 1 metro cúbico de gás dentro do balão, aqui ó, 1 metro cúbico. E posso colocar 1 metro cúbico aqui dentro de um cubo. Então estão assumindo formas diferentes, mas a mesma quantidade de gás, certo? Então por aí vai. E o volume é variável, ó. Aí que legal, como é interessante. O volume é variável, já não é fixo, né, como os outros. O volume ele vai variar, né? Muito bem. E a energia cinética, ó, é alta, né? Porque a movimentação das moléculas aqui é bem alta, porque olha, já vão estar bem assim, ó, distantes, né, ó. Ó, olha como estão longe umas das outras, ó. Tá vendo a diferença dos outros exemplos lá? Ó. Então a energia cinética aqui já é alta, né? A movimentação das moléculas é mais intensa, beleza? Elas podem se locomover mais, tranquilo? E a agregação é baixa, né? Que a agregação não é o imprensamento, nós usamos essa linguagem, né? Quanto mais imprensadas as moléculas, a agregação é mais alta. E quanto menos imprensadas, menos próximas umas das outras, a agregação é mais baixa, certo? Então, como as moléculas estão distantes aqui umas das outras, ó, estão distantes, então a agregação é baixa, beleza? Tranquilo. E aqui nesse mesmo mapa mental nós observamos as mudanças de estado físico, certo? Que a concentração desse nosso capítulo aqui, pessoal, é estudar esses estados físicos, que são 3, sólido, líquido, gasoso, e as mudanças de estado, beleza? Aí o seguinte, ó, do sólido para o líquido você tem a fusão. Do líquido para o sólido você tem a solidificação, entendeu? Do líquido para o sólido, solidifica, então é solidificação. Do líquido para o gasoso é vaporização. Do gasoso para o líquido é liquefação. Não decora os dois não, bota só liquefação mesmo, que fica até mais fácil, né? Gasoso para líquido, liquefação. Beleza. Aí é o seguinte, ó. Eu tenho também a mudança de estado do sólido direto para o gasoso e do gasoso direto para o líquido ou para o sólido, né? Então ele vai direto, ele não passa pelo estado intermediário. Quando acontece isso, dele passar do sólido direto para o gasoso, é sublimação. Quando acontece de passar do gasoso para o sólido direto, alguns autores chamam de sublimação também, outros chamam de sublimação inversa, outros chamam de ressublimação. Então tem esses 3 nomes aí, beleza? E aqui essa meia empendurada é porque você lavou o sapato e molhou com meia e tudo, aí agora teve que enxugar, né? Para essa meia enxugar, ela passa por uma evaporação, que é o estado líquido para o gasoso. Não tinha água aqui nessa meia, não era? Tinha, professor. Pois é. Pois essa água aqui na meia, ela vai virar vapor.
Mas ela vai virar vapor num tipo de vaporização, ó. Vaporização, eu tenho 3 tipos, ó. Tem a evaporação, tem a ebulição e tenho a calefação. Na evaporação, pessoal, o líquido ele vira gás de uma maneira natural, a uma temperatura ambiente, certo? Aqui, ó, a temperatura ambiente, beleza? Já na ebulição, eu tenho que adicionar uma outra fonte de temperatura, certo? Eu tenho que aquecer com a fonte externa, não mais só com a temperatura do ambiente. Eu tenho que ter mais temperatura, certo? Beleza? E na calefação, mais temperatura ainda, beleza? São mais fontes de calor. Um exemplo, aí o ferro de passar, né? E tem também aquela chapa de... Você vai fazer fritura, essas coisas. Aí você esquenta aquela chapa bem muito e joga água lá em cima. Ela vai evaporar assim muito rápido, né? Muito mais rápido do que nos outros 2 estados aqui. Nas outras 2 mudanças, né? A ebulição e a evaporação. Lembrando, pessoal, que tudo é vaporização. Esses 3 tipos, né? A evaporação, a ebulição e a calefação. Tudo é vaporização, que é a mudança do estado líquido para o gasoso. Só que aqui tudo muda com relação à temperatura, né? Na evaporação é a temperatura ambiente. Na ebulição você acrescenta uma fonte de temperatura ali, fogão, alguma coisa, ela vai gerando bolhas, né? Tem até o Bzinho para você lembrar, ó, B de bolha, né? Então gera bolha, ebulição. Na calefação não dá tempo de gerar bolha, porque é muito rápida a mudança do estado líquido para o gasoso. Então não dá tempo nem de gerar bolha. Aí a calefação. Beleza? Nós vamos ver outro aqui para entender melhor. E aí, como sempre, né? Eu criei uma siglazinha para a gente tentar decorar aí melhor essa ideia. Fusovalizo. Fusovalizo, né? Fusão, solidificação, vaporização, liquefação e sublimação. E aí criei uma frase também, ó. Fui só, né? Queria viajar e tal, acompanhado, mas acabei indo só, né? Fui só. Valéria e Lia sumiram. Tá vendo aí? Fui só. Valéria e Lia sumiram. Não quiseram viajar comigo, rapaz. Tive que ir sozinho. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Eu doido para viajar nas mudanças de estado, né? Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. E aí acabou que não deu certo. Eu fui só. Que a Valéria e Lia sumiram. Pronto. E aí tá a montagem de tudo, ó. O FU do fui, ó. Fui. Tá aqui, ó. FU. Certo? Fusão. SO. Solidificação. Certo? Solidificação. VA. Vaporização. LI. Liquefação. E SU. Sublimação. Essas são as 5 mudanças de estado. Beleza? Que você tem que aprender essas aí de maneira mais básica, vamos dizer assim, né? Para pegar essas 5 aí. Se aprendendo essas 5 dessa forma, fica tudo mais fácil para seguir adiante, beleza? Então volte essa frase, pronuncie essa frase aí várias vezes para você decorar. Fui só, Valéria e Lia sumiram. Ah, que pena que eu acabei indo só, né? Beleza, fusão, solidificação, vaporização, liquefação, sublimação. E a nossa atividade de casa, a aula não terminou ainda, certo? Só para nós colocarmos a atividade de casa aqui. Que aí você pode beber uma água agora e voltar, viu? Pode beber uma águazinha. Que eu também estou bebendo uma águazinha aqui. Aí você volta. Então a nossa atividade de casa é da página 30 até a página 33, beleza? Anote e faça. Outro slidezinho que eu achei bem interessante, pessoal, que ele resume tudo o que nós vimos, ó. Vimos aqueles estados lá, ó, o que é que acontece com as moléculas no estado sólido, né? Estão bem agregadas, estão mais compactadas, elas têm uma forma fixa, né? Não muda a forma, e tá dando um exemplo aí do gelo, né? Ó. Aí tem o líquido, que elas já estão mais afastadas, as moléculas, e já assumem formas diferentes, beleza? E tem o gasoso, ó, que as moléculas estão mais afastadas ainda, e ela tem até formas diferentes também, e volumes diferentes e tal. Beleza. Aí o seguinte, ó, entenda
a frase que nós criamos, ó. Fui só, Valéria e Lia sumiram. Eu fiz o seguinte, eu fiz essa sequência, ó, para você aprender a mudança do sólido para o líquido. Fui só, fui, né? Fui. Aí você já aprende a do líquido para o sólido, ó. Fui só, tá vendo? Fui só. Vou anotar aqui, ó. Fui só. Tá entendendo, ó? Eu já fiz o ciclo aqui, ó, fechando entre sólido e líquido. Quais são as mudanças? São duas. Sólido para líquido, fusão. Fui. Líquido para sólido, solidificação. Só, meu irmão, ó, presta atenção. Entendeu? Fui só. Então você já aprendeu as duas mudanças. Sólido para líquido, líquido para sólido. Fui só. Beleza. Agora de líquido para gasoso e gasoso para líquido. É fácil. Fui só. Valéria, ó, Valéria, certo? E Lia, ó, liquefação, né? Lia, entendeu? Ó, líquido para gasoso, Valéria, vaporização. Gasoso para líquido, Lia, que é liquefação, entendeu? Então você já faz o ciclo assim, ó. Sólido para líquido, fui, só. Valéria e Lia sumiram, ó, sublimação. Sumiram. Beleza? Então a sublimação tanto faz, ó, sólido para gasoso como gasoso para sólido. Entendeu? Fui só. Valéria e Lia sumiram. Entendeu aí? Entendeu aí? Beleza. E aqui tem uma observação muito interessante, ó. Nós vamos ver também mais na frente, mas observe logo, ó. Quando eu estou indo do sólido para líquido ou gasoso, né? A temperatura está aumentando, certo? Quando eu estou fazendo o caminho inverso, ó, do gasoso, eu estou voltando, né, para o líquido e o sólido, a temperatura está diminuindo. Atente bem para esse detalhe para você entender quando nós falarmos da temperatura, certo? Quando a temperatura afeta a mudança de estado, beleza? E aí outro gráficozinho mostrando aquela diferença lá, né, ó, que a vaporização, ela tem três tipos, né? Ebulição, evaporação e calefação. A evaporação é a temperatura ambiente, a ebulição é com um pouco mais de temperatura, gerando bolhas, ó, você pode atribuir as bolhas, certo? A evaporação é ambiente, e a calefação não tem bolhas, é muito rápido, certo? A calefação muito rápido, não gera bolhas, certo? É a mudança do líquido para o gasoso, vaporização. Então tem três tipos de vaporização, beleza? E aqui esse autor já fala, ó, que tem a ressublimação, tá vendo? Ressublimação é quando vai do gasoso direto para o sólido, ok? Então tem essas duas nomenclaturas aí. Agora, algo interessante, a temperatura e mudança de estado. Nós vimos naquele outro slide lá, ó, que quando aumenta a temperatura, então vai mudando do estado sólido para líquido ou para gasoso. Quando diminui a temperatura, vem do gasoso voltando, né, para o líquido, para o sólido. Beleza? Então é isso que acontece, ó. Maior temperatura, maior agitação das moléculas. Então quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, então mais as moléculas vão se afastando e mais a densidade do material vai diminuindo, né? Ele vai ficando menos denso, menos compacto. Então ele vai agitando as moléculas com a temperatura maior e aí ele vai mudando de estado, do sólido para o líquido e para o gasoso. Por isso que nós vimos aquelas características no início lá, da forma, da agregação, entendeu? Do volume, vimos também da energia cinética, para entendermos agora melhor, né? Que quanto maior a agitação das moléculas, então aquela forma vai variar, o volume, no caso do gasoso, vai variar, certo? A energia cinética vai variar também, ela não vai ser baixa, vai ser alta, né? Dependendo da agitação das moléculas, beleza? E quanto menor a temperatura, menor a agitação das moléculas, então vai ter mudança de estado também, né? Do gasoso voltando para o líquido e para o sólido, beleza?
Tem também a ideia aí, pessoal, do zero absoluto, né? Alguns dizem que no zero absoluto a energia cinética é nula, ou seja, não há movimentação de moléculas. Mas isso não é verdade, certo? Você pode olhar no seu livro aí que tem falando isso, não é verdade. Porque eu não posso olhar assim, a temperatura é zero, então não há movimentação de molécula. Porque a visão de ver a temperatura é uma visão macro, certo? Temperatura é uma visão macro. Professor, que negócio é esse de macro? É aquela loja lá de Fortaleza? É macro? Não. É uma visão grande. Certo? Ó, grande. Macro, grande. Você está vendo algo ali só de uma forma bem grande, genérica, né? Ah, eu estou vendo só a temperatura é zero, então não tem movimento de molécula. Espera aí. A movimentação de molécula é uma visão micro, né? É uma visão ali já microscópica. Que você vai analisar a movimentação das moléculas lá dentro. Então, a ausência de temperatura não quer dizer que não temos movimento de movimento molecular, né? Que é o movimento de moléculas. O movimento é mínimo, mas existe, certo? É o que o autor da nossa literatura aí diz. Ela defende isso. Não é que porque a temperatura é zero que não há movimentação molecular. Tem movimentação molecular, só que é pequena, certo? Mas tem. Entenderam aí? A ideia, isso é o que quer dizer o zero absoluto. Beleza? E tem também, pessoal, o nosso último tópico aí, falando sobre a pressão e mudança de estado, né? A pressão pode alterar também na mudança de estado? Pode. Em que sentido? Olha o detalhe. Altitude maior, pressão menor, porque a coluna de ar é menor. Se você está aqui, por exemplo, numa montanha aqui, ó. Vamos supor que você tem aqui uma montanha, né? Para escalar. Aí você tá bem aqui, ó. E aí tem um colega teu que já tá bem aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Certo? Ele já tá bem aqui, ó. Quem é que tá sofrendo a pressão maior? É quem tá aqui embaixo ou quem tá em cima? Tic, tac, tic, tac. Acabou o tempo, né? Quem tá sofrendo a pressão maior, pessoal, é quem tá embaixo, certo? Porque ele tá sofrendo a pressão aqui do ar, né? Pressão do ar. Aí se você colocar um ponto de referência aqui, vamos supor, né? Aí quem tá bem aqui, ó, a coluna de ar que está sobre ele é menor, não é não? A coluna de ar aqui não é menor? Nesse outro que tá mais alto aqui, ó. E quem tá lá embaixo, a coluna de ar é maior, então a pressão é maior. Então olha o que ele tá dizendo, ó. Altitudes maiores, que é no caso do teu amigo aqui, ó, que tá na altitude maior, ele tem a pressão menor. Se ele tem a pressão menor, o ponto de ebulição é menor. Professor, entendi, foi nada. Tenha calma, não terminei de explicar ainda, tá muito agoniado hoje. Quanto maior a altitude, pessoal, se lembre, a coluna de ar sobre a pessoa é menor. Então, se a coluna de ar é menor, quer dizer que a pressão é menor. Se a pressão é menor, eu vou precisar de uma temperatura menor para fazer o líquido ferver. Tá entendendo? Vamos supor que eu estou levando uma água para ferver aqui embaixo, ó. Aqui embaixo eu estou com água para ferver aqui, né? Aí aqui eu fervo ela a 100 graus Celsius. Beleza. Aqui, pessoal, eu vou conseguir ferver ela, vamos supor, a 90. Tá entendendo? Por quê, professor? Porque a pressão é menor. Então, eu não preciso exercer a mesma temperatura sobre aquele líquido para que as moléculas se afastem. Entenderam? Porque quanto maior a pressão, mais as moléculas estão unidas. Certo? Ó, eu tenho as moléculas aqui, ó. Vou desenhar bem aqui as moléculas, ó. Tá aqui as moléculas e tal, né? Pronto, tá aqui as moléculas. Aí o seguinte, se ela está lá embaixo, eu tenho que exercer uma pressão maior para que as moléculas se afastem, porque elas estão... Eu tenho que exercer uma temperatura maior, melhor dizendo. Eu tenho que colocar uma temperatura maior para que elas possam se afastar. Entenderam? Porque a pressão sobre as moléculas é maior. Então, quanto maior a pressão, maior a temperatura que eu tenho que jogar em cima daquele líquido que eu quero evaporar. Certo? Por quê? Porque a pressão sobre as moléculas vai fazer com que as moléculas não se afastem. Se lembram lá que quanto maior a... Deixa eu voltar o outro slide lá para vocês verem.
esse daqui, ó. Você está vendo que para poder acontecer a ebulição, ó, que é do líquido para o gasoso, né, que é a vaporização, aí eu tenho a ebulição, que é um dos tipos de vaporização. As moléculas não tem que se afastar, ó, aquelas estão mais unidas no líquido. No gasoso, elas têm que estar mais afastadas. Então, para isso, eu tenho que fazer com que elas se afastem. Só que quanto maior a pressão, mais dificuldade eu vou ter para afastar essas moléculas. Não é não? É mesmo que você pegar uma pessoa de 100 kg e colocar sobre uma de 20. E colocar outra de 50 kg sobre uma de 20. Quem é que vai conseguir se levantar mais fácil? Não é aquela que foi o peso só de 50 kg sobre ela? Então ela teve uma pressão menor? É a mesma ideia, certo? Se eu tenho uma pressão maior, então eu preciso de uma temperatura maior também para poder afastar essas moléculas. Entenderam a ideia? Então por isso que quando eu estou com a pressão maior exercida sobre o meu material lá, minha matéria, eu preciso colocar uma temperatura maior para afastar as moléculas e assim ela poder mudar de estado, né? Que é o estado da ebulição. Nesse caso, a mudança, né? Que é a ebulição, beleza? Porque ele está vaporizando, né? Ela está vaporizando, exercendo uma temperatura extra sobre ela, não é só a temperatura ambiente, né? Então por isso que é ebulição. Se fosse a temperatura ambiente, era evaporação, né? Beleza. Aí já aqui, ó, na altitude... Tá enrolando a língua aqui. Na altitude maior, a pressão é menor, então a temperatura é menor. Porque o ponto de ebulição é menor, então eu vou precisar de menos temperatura para fazer aquele líquido ebulir, né? Ele vaporizar, certo? Aí é o contrário acontece, ó, que nós já explicamos. A altitudes menores, a pressão é maior. Se a pressão é maior, então o ponto de ebulição também é maior. Ou seja, quando é que vai gerar bolhas? Entendeu? Ponto de ebulição, bolhas. B de ebulição, B de bolhas. Então quando é que aquele líquido vai virar bolha para virar gás? Que é o ponto de ebulição. Quando eu exercer uma temperatura maior, porque a pressão é maior. Se a pressão é maior, a temperatura tem que ser maior para poder eu conseguir ebulir aquele líquido. Entenderam, pessoal? Se lembre, pressão maior, temperatura maior para fazer a ebulição. Pressão menor, temperatura menor para fazer a ebulição. Professor, e quando é que eu tenho a pressão maior? Quando a altitude é menor. Que a altitude já é a altura em relação ao nível do mar, não é não? Não é não? Então, quanto mais próximo do mar, a altitude é menor. E a pressão é maior. Entendeu? Então, cuidado para não confundir, que eu sei que às vezes confunde assim, porque altitude maior, pressão menor. Se lembre, quanto mais alto você está, a coluna de ar sobre você é menor. Então, a pressão é menor. Quanto mais baixo você estiver, a coluna de ar que está sobre você é maior. Então, a pressão é maior. Beleza? Tranquilo e calmo. Pessoal, e a nossa aula encerrou por aqui, certo? E se ficou alguma dúvida, você volta o vídeo, assiste novamente para poder pegar, decorar essas mudanças de estado, porque isso aí geralmente cai em algum trabalho ou prova que a gente for fazer. Que prova nós não vamos fazer, né? O trabalho ou seminário. É importante você trabalhar sobre isso, você aprender essas mudanças de estados físicos da matéria, porque é um dos nossos objetivos pedagógicos nesse capítulo, é você aprender esses estados da matéria e as mudanças de estado também. Então se lembra, ó, fui só, que mais? Diga, meu filho, tô esperando. Isso, muito bem, tô ouvindo aí. Fui só, Valéria e Lia sumiram, né? Fui só, Valéria e Lia sumiram. Olha aí como fica fácil, ó. Fui só, Valéria e Lia sumiram. Olha como fica fácil. E aí, ó, fusão. Olha como fica fácil. Solidificação. Olha como fica fácil. Lia é liquefação. Não, ainda tem o V aqui, ó. Vaporização. Vaporização. Lia, liquefação, ó. Liquefação. E sumiram, sublimação, ó. Sublimação.
beleza? Liga para a letra que tá feia não, é porque eu tô fazendo rápido, certo? Então aí ficou fácil você decorar agora, são as 5 mudanças de estado aí da matéria, beleza? Pessoal, e só reforçando o nosso método avaliativo, né? São 10 pontos pela presença em todas as aulas, eu expliquei, eu mandei um videozinho lá no grupo, né? Tô só reforçando. São 10 pontos pela atividade de casa, todas as atividades de casa que eu passei, nós vamos avaliar todas, beleza? E 10 pontos pelo trabalho, que vai ser um trabalho valendo como prova, no lugar da prova. Nós não vamos fazer prova tradicional, né? Como a gente costuma fazer, por causa do... Nós não fomos autorizados a realizar assim, então vamos fazer ou trabalho ou seminário, certo? E aí eu vou somar todas essas pontuações lá, que são 30 pontos, né, que você tem, e divido por 3 e faço a média, beleza? Então cuidado, ó, não falte nenhuma aula, realize todas as atividades de casa e realize o trabalho bem direitinho para ficar com 10 no final, beleza, pessoal? Qualquer dúvida, pergunta o papai aqui, viu? Estou por aqui, tio Rogerson está agora encerrando a aula. Um grande abraço, pessoal, e fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal, até a próxima aula. Joãozinho, tu ainda tá acordado, mas eu tô, professor, que eu gosto desses alunos do 9º ano, porque eles são estudiosos, inteligentes e são nota 10. Tá vendo aí, Joãozinho? Joãozinho é desenrolado. Pois tá bom, pessoal, boa noite, Deus abençoe aí, até a próxima aula, se Deus quiser.